Olha, um ídolo do Náutico acompanhou de perto o início da carreira do técnico da seleção brasileira. Foi Cook. Ele já trabalhou com Tite e revela que aprendeu bastante na época que eles estavam juntos. Quem fez a reportagem foi o monstro. Eita, o monstro da informação, Matheus Isuca. Mais do que um treinador, um professor. E mais do que um professor, um orgulho para o Brasil. Incrível como um nome de apenas 4 letras provoca incontáveis reações. Ali não tem como você ficar desmotivado, não. Ele traz todo mundo para dentro do processo, né, de treinamento, processo do dia a dia, da questão de alcançar um objetivo. Para falar sobre o treinador de 4 letras, quem melhor do que um ídolo de 4 letras? Antes de vestir a camisa albirrubra, Cook já defendeu o mesmo time de Tite. Bem antes de Cook ser o Cook e de Tite ser o Tite. Trabalhei em 96, né? Tive o prazer, a felicidade de trabalhar com ele em 96 no Ipiranga de Erechim e depois no Veranópolis. E desde aqueles tempos já dava para perceber que Tite era diferenciado. Os métodos do treinador da seleção já impressionavam 20 anos atrás. E a gente dizia, entre si, em conversa de vestiário, que ele só não chegaria ao topo se houvesse algum acidente de percurso. E graças a Deus ele chegou onde merecia. Com o comandante do Brasil, ninguém passava despercebido. Ele trabalha os atletas, os que são considerados reservas, né, da mesma maneira que ele trabalha com o time titular. Então isso a gente percebe, ele trazia tudo ele já trouxe lá daquela época de 96. O que hoje é auxiliar no Náutico, tenta completar os estudos, iniciar a faculdade, virar treinador, se tornar um Tite. O ídolo albirrubro, com certeza, teve um grande professor. O Tite sempre foi o mesmo, né? Daquela época, né? O mesmo discurso, aquele cara agregador, ele prima muito pela família, aquela organização dentro de campo já vinha lá dos tempos de Ipiranga, né? Que bom ouvir alguém que trabalhou lá no começo com o técnico, né, Rafa? Uhum. E me parece, a minha memória viva do Tite já é em Porto Alegre, trabalhando num grande clube, né? Mas eu sempre imaginei que o Cook é o grande coach. Já naquela oportunidade eu pensava que é um gestor de pessoas. O Tite, né? O Tite é um gestor de pessoas. E isso está provado porque o aparato que ele tem, né, para que ele consiga executar nos treinamentos e nos jogos o que há de melhor, está provado nessa Copa do Mundo, né? Ele está levando, inclusive, o primeiro auxiliar dele para as entrevistas, para que o ajude a analisar os jogos, as seleções adversárias. Então, o Tite, para mim, sempre foi um grande gestor de pessoas e é por isso que eu estou muito mais confiante na seleção brasileira. Certeza, Adeval. Não é só a parte técnica, a parte tática, né, que o Tite é muito bom. Nessa parte de gestão de pessoas, ele é excepcional, né? Nessa liderança que ele tem, né, com os jogadores, com a comissão técnica. Esse fato é muito legal dele levar, por exemplo, o Silvinho para a entrevista coletiva, porque não é apenas para ele dividir a responsabilidade. Ali é uma forma dele dar moral também para o outro cara da comissão. Você percebe que, por exemplo, quando ele vai fazer uma alteração, muitas vezes nem é ele que fala com o jogador que vai entrar. É o Kleber Xavier, que é o outro auxiliar dele. Então, ele consegue desmembrar muito essa liderança que ele tem com os outros auxiliares dele. Todo mundo contribuir um pouquinho ali com a seleção. Essa mudança do Neymar, né, do primeiro jogo para os 3 jogos, ela tem a cara do Tite. Parece que eu estou vendo, o Tite chegou dele, meu filho, vem cá. Não é assim, está no caminho errado. Você não pode cair o tempo todo não, né? Não é verdade? Essa intervenção da última entrevista coletiva, onde o jornalismo fofoca, né, foi levar para ele o que disse o treinador do México, aí ele fez a intervenção pertinente, disse, olha, a hierarquia. O que o treinador de lá disse, eu respondo, deixa isso comigo. Achei extraordinário. Ele prova, mais uma vez, que é gestor de pessoas, que é uma pessoa que tem um equilíbrio emocional no ponto. Tem hora que sai daqui e sai dali, que é absolutamente normal, porque quem lida com a emoção está sujeito a escapar uma coisinha aqui, outra acolá. E é bom que ele seja, Adeval, é bom que ele seja ser humano também. É chato aquele técnico que é muito
paradão, é muito media training, né? Não sai da linha hora nenhuma. Perfeito. A gente vê aí quando o Brasil faz o gol, o Tite vai, se joga, cai no chão, corre. É legal ter o cara assim, é o técnico, mas é o torcedor ali também, né? É um ser humano. Agora, o que nós vimos ainda há pouco, todas as TVs estão mostrando, a imprensa de uma forma geral, uma coletiva do Tite em 2012, ele era do Corinthians, falando em relação a Neymar, que era do Santos à época, e já era Neymar Caicai, não é? Tite dizendo o que Osório disse agora. Mas, minha gente, pelo amor de Deus, o tempo passou, não é? O tempo passou. É claro que hoje, tendo o Neymar como jogador, ele não vai manter a mesma linha. É por isso que eu digo, quando as pessoas me criticam, você mudou de opinião. Minha gente, a gente trabalha com futebol. Todo jogo é diferente um do outro. Eu tenho uma opinião agora e no próximo jogo a minha opinião não será a mesma, porque o jogo muda. Você criticou fulano, fulano calou a sua boca. Que nada. Eu critiquei ele hoje porque hoje ele jogou mal. E eu vou elogiar ele amanhã se ele jogar bem. Esse é o nosso trabalho. Pois é. Não está correto? Está correto, Adeval. E outra coisa, né? Sempre tem um pouquinho daquele choro de perdedor, né? Não Verdade. Tem como. O Osório é um cara muito consciente e tudo mais. Me surpreendeu até o fato de o Osório ter saído da linha nessa entrevista. Perfeito. Mas é porque estava ferido, né? Porque foi eliminado pelo Brasil. Aí acabou passando um pouquinho do ponto. Não concordei também com as palavras dele. E a mesma coisa o Tite. Na época do Corinthians, jogou contra o Neymar do Santos, perdeu o jogo. Estava um pouquinho irritado ali porque o Neymar fez o que quis no jogo e, além de fazer o que quis, provocou ali umas quedinhas também. E o Tite acabou falando isso aí. Acho que hoje ele nem concorda mais com essas palavras dele aí, que o Neymar não é exemplo. Eu não concordo que um jogador no campo que faz esse tipo de situação deixe de virar um exemplo. Tem muito garoto que se espelha no Neymar por outras coisas que ele faz. Perfeito. Né? É muito mais por pelas outras coisas. Exato. Né? Então, é isso. Vamos seguir.